Gente linda, a paz. Seu babá, porque eu tô chupando bala, tá? Não liga não. Não sei se isso só eu, né? Eu não sei se acho que só acontece comigo e vocês são muito mais gospel que eu. Mas quando acontece uma coisa ruim comigo, na hora, minha primeira reação, infelizmente, ela é meio que involuntária. Eu fico com muita raiva. Eu falo, meu Deus, por que isso tá acontecendo? Só que eu esqueço de uma coisa. Deus sabe o que tá fazendo. Como assim? Se não for consequência de uma coisa errada que eu fiz, lê lá Gálatas 6:7, a gente colhe o que planta. Se não é uma consequência errada do que eu fiz, Deus tem algum propósito sobre a tempestade que está na minha vida. E eu não posso me esquecer disso. Me contaram uma vez uma história, essa é muito boa, vocês vão gostar. Tinha um rei e ele tinha um conselheiro que era crente, muito crente. Não tô falando crente de bumbum quente não, tô falando cristão de verdade. E esse cara, tudo que acontecia de errado, ele falava pro rei, rei, calma. Deus sabe o que tá fazendo. Calma, rei. Deus sabe o que tá fazendo. E o rei já estava meio que acostumado com essa fala. Quando acontecia alguma coisa errada, ele lembrava do conselheiro falando. Calma, rei. Deus sabe o que tá fazendo. E um dia o rei foi caçar e levou o seu conselheiro. E eles estavam lá caçando javali. O Pumba. Não tenho vontade de chorar. Eu gosto do Timão e Pumba, do Hakuna Matata. Mas não é assunto agora. Aí o rei foi lá, puxou a flecha, o arco e flecha, pá! Deu na testa do javali. E o javali caiu morto. Aí o rei foi mexer com o javali não tinha morrido, cara. Ele tava vivo ainda. E ele levantou a cabeça e pegou e arrancou o dedão do rei na mordida. E o rei começou a gritar sem o dedo dele, começou a gritar e bravejar e xingar e palavrão. E na hora, Deus, cadê você que não tá vendo isso? Eu não posso falar palavrão, né? Porque crente não fala palavra torpe. Mas dá vontade às vezes. Às vezes chuta a mesinha, né? Pá, chutei a beira da cama de manhã. Oh, Deus enviou. Cara, tem que ser muito santo pra fazer isso. Mas enfim, eu chego lá. E aí arrancou o dedão do rei e o rei começou a gritar. E daí o conselheiro foi lá, enfiou a faca na cabeça do javali, matou e falou pro rei. Falou, rei, calma, Deus sabe o que tá fazendo. Aí o rei falou, cara, eu não aguento mais. Essa sua fala me irrita. Me irrita. Eu vou te prender. E prendeu o cara. Prendeu, falou, não aguento mais. E foi lá com o dedão enfaixado. Passou um tempo, o conselheiro estava preso, e ele lá orando, porque ele sabe que tudo Deus sabe que faz. E aí o rei foi caçar de novo. E nisso que o rei foi caçar de novo, ele pegou e ele se perdeu, porque o conselheiro era muito bom de trilha, e o rei não, o rei era burro. E aí o rei se perdeu, velho. E aí o rei se perdeu e ele foi achado por uma tribo de índio canibal, lá no meio do reino dele, lá, vai, finge que na história tem índio canibal, mas ele foi achado lá, e levaram o rei para virar comida do chefe. Quando o rei chegou lá, o chefe mandou preparar o caldeirão, colocou todos os temperos lá e mandou trazer o rei para cozinhar. O chefe dos índios mandou chamar o rei, que era prisioneiro. Quando ele pegou o rei, ele olhou o rei e falou assim, solta, que eu não quero esse. Solta, manda ele embora. E desamarraram ele e soltaram ele. E o rei foi embora sem entender nada. Falou, ué, mas por que me soltaram? Que esquisito esse negócio. E começou a perambular. E ele foi encontrado por um dos seus súditos e foi levado pro reino e trataram dele no castelo. Naquela mesma noite, o rei chamou todo mundo para conversar, para contar o que tinha acontecido. E ele começou a falar, falou assim, gente, ó, eu tava passeando lá, me perdi, e aí fui achado pelo dos índios, e os índios me levaram para virar refeição, tal, contaram. Mas aí ele falou assim, mas uma coisa eu não entendi. Quando o chefe me viu, ele olhou, ele ficou muito assustado e mandou eu embora, ele não quis que eu virasse a refeição dele, eu não entendi por quê. Aí levanta um sábio lá de trás e fala assim, rei, me perdoe, mas os canibais eles eram assim, descreveu? O rei falou, exato, eles eram desse jeito, eram esses mesmo. Ele falou assim, rei, então você me perdoe que eu vou falar, mas eles não te comeram porque o senhor é imperfeito. O rei falou assim, como assim você está falando que eu sou imperfeito? Ele falou assim, o senhor não tem dedo. E se o senhor não tem dedo, você não está perfeito. E se você não está perfeito, você não serve para a comida do chefe. O chefe só come o que é perfeito. Aí o rei virou e falou assim, como é que é? Então por causa de eu não ter meu dedo, eu não virei comida? Aí o conselheiro falou assim, rei. Você viu, cara? Graças a Deus o senhor não tem dedo. Olha como Deus sabe o que faz. Na hora, o rei lembrou do amigo, velho. Na hora, ele correu pra cadeia e arrancou o amigo e deu um abraço no amigo e falou assim, meu amigo, você me perdoe de eu ter sido injusto com você. Você me perdoe. Porque se não fosse o javali ter arrancado meu dedo, eu tinha virado comida de canibal. Você me perdoe eu ter sido injusto te prender. Aí o amigo falou assim, não, rei. Até na sua injustiça Deus sabe o que faz. Aí o rei falou, como assim? Falou assim, ó, se o senhor não tivesse me prendido, quem teria sido comido pelos canibais seria eu, porque eu tenho os dedos. Essa história, ela me ensinou
a não esbravejar contra Deus de cara. Espera, velho. Ele tem um plano perfeito. Um plano perfeito. Jesus fala isso em João 13:7, quando ele fala para os discípulos: o que eu faço agora vocês não entendem, mas mais tarde vocês vão compreender. Toda vez que você passa um deserto de cabeça erguida, isso vai virar seu testemunho. O seu teste vai virar o seu testemunho. Então só estou falando isso para vocês, porque se você está passando por uma coisa ruim, calma. Calma. Você vai entender o porquê já já. Você vai entender o porquê Deus está fazendo isso, porque Deus sabe o que faz. Gente, um abraço, tá calor aqui dentro do carro, tô com fome. Eu sou Daniel Saad e Jesus sempre tem um porquê quando manda a tempestade. Deus abençoe, gente, amo vocês.